Galera, e não é que estão deixando os palmeirenses sonhar? Não é que o Anderson Barros parece que ele acordou, hein? Parece que é uma outra pessoa. Vamos ver se ele vai conseguir, né? Na noite de ontem, de quarta-feira, de terça-feira, né? As alamedas do Palestra Itália estremeceram com uma bomba, uma notícia que pegou todos de surpresa em relação à aceitação, né, do Wolverhampton pela venda do John Arias ao Palmeiras. Por 25 milhões de euros, o Palmeiras fez uma proposta formalmente e recebeu o ok do Wolverhampton para negociar com o jogador. E agora o jogador parece que também já deu sinal positivo, sinal verde. E o Palmeiras é franco favorito para contratar John Arias definitivamente e até que enfim. Mas existe ainda o Fluminense, né? O Fluminense tem a prioridade na negociação com o Wolverhampton caso o jogador retorne para o Brasil e o Fluminense consiga igualar ou superar a proposta que o Palmeiras enviou, cerca de 154 milhões, 155 milhões de reais, em torno de 25 e pouquinho aí de milhões de euros. E vamos esperar, o prazo expira hoje, quarta-feira que eu tô gravando esse vídeo para vocês aí, por volta das 19 horas, 19 e pouquinho. E até agora nenhuma notícia, nenhuma novidade. E se ele não responder, se não igualar e o Fluminense não exercer a prioridade, o Palmeiras vai ficar com o jogador, ele vai jogar no Palmeiras, vai ser jogador do Palmeiras. E parece que vai se definir rápido isso agora. Aleluia! E é essa a grande notícia de ontem, galera. E outras notícias estão acontecendo também. Tem aí a questão do Nino, parece que o Palmeiras também já tem um acordo com o jogador. E é isso. As notícias estão a todo vapor. Galera, se inscreva no canal, deixa o like. Obrigado a todos que estão chegando aqui no canal do Fabão Palmeirense. Certo? Vamos continuar aqui com as notícias. John Arias, Nino e o outro jogador hoje que explodiu aí a informação é o Danilo, ex-Palmeiras, que está no Botafogo. E parece que ele não está... Ele, o staff, não estão contentes aí com a situação no Botafogo. E o Palmeiras fez uma proposta aí, cerca de 8 milhões de euros. Foi recusada, mas essa proposta foi uma proposta meio que para ver qual que é a real situação do Botafogo. O Palmeiras foi sondar com esse valor e vai fazer uma nova proposta para o Botafogo. O Palmeiras deu um passo importante para contratar John Arias. O Wolverhampton aceitou, né, a proposta do Palmeiras de 25 milhões de euros, cerca de 155 milhões de reais, feita pelo Palmeiras, o que praticamente afasta o Fluminense da disputa. O clube carioca, que tem cláusula de preferência, foi notificado e tem até esta quarta-feira, que é hoje, né, para igualar a oferta. Algo considerado impossível nos bastidores do clube, né? A decisão agora está nas mãos do atacante colombiano, John Arias, que avalia as bases contratuais com o Palmeiras antes de definir o prazo, o próximo passo, né, da carreira do jogador. Ele, claro, ele que deu um prazo aí pro... Ele deu uma entrevista falando do Fluminense, que se retornasse ao futebol brasileiro a questão não seria dinheiro, né? Ele voltaria para o Fluminense. Tem essa situação também, aí a gente vai ver qual a posição do jogador, né? Ele deu essa entrevista, estão soltando aí as entrevistas aí o pessoal do Fluminense para fazer uma pressão no jogador, né? É normal, faz parte da negociação. Mas estão colocando aí em todos os locais aí essa entrevista que ele deu para fazer pressão no jogador e ele não vir para o Palmeiras, né? Questão de salário, realmente ele deu essa entrevista e falando que o problema não seria dinheiro, não seria o salário e a prioridade era voltar para o Fluminense. Mas a gente sabe muito bem como que funciona a cabeça de jogador de futebol, né, galera? Então,
Tem a questão aí, tem até hoje para igualar, né, a oferta. E o Fluminense provavelmente não vai ter esse valor aí. Vamos esperar aí as próximas notícias. Agora, apesar do forte interesse do Palmeiras no Nino, né, vai para o... E também tem a questão do Zenit, né, com o Nino. Parece que se ele for, não sei se ele tem uma cláusula com o Fluminense também. E o Fluminense parece que vai entrar na jogada aí, né? Para tentar contratar o Nino também. E a questão do Danilo, o Palmeiras quer o retorno do Danilo. O jogador é o principal alvo do setor no momento, setor de meio de campo, né? Conforme eu já havia falado para vocês, o Botafogo recusa a primeira investida do Palmeiras por Danilo. O Verdão ofereceu 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do jogador. Apesar do não do clube carioca, o Palmeiras prepara uma nova oferta aí para o Botafogo e tentar seduzir o clube. O jogador parece que já está gostou, né? Quer voltar para o Palmeiras, é um cria, é um jogador formado na base do Palmeiras e tem interesse de retornar, sendo que o Botafogo está numa turbulência e seria uma contratação excelente do Danilo para o Palmeiras. Resolveria a questão do volante ali. Agora, John Arias e Nino, aí o Palmeiras eleva o patamar aí em questão de elenco, né? O Palmeiras precisa, Leila, o Anderson Barros precisam dar uma resposta aí em relação às contratações. E o Palmeiras precisa dar esse passo, precisa mostrar no mercado para os outros clubes que tem condições de contratar igualmente. Então, e o Palmeiras tem condições de fazer proposta para esses jogadores, conforme faz Flamengo, Cruzeiro. E o Palmeiras precisa de um elenco forte para as disputas dos campeonatos que tem pela frente, né, nesse ano. Brasileiro, Libertadores, certo? Galera, essas foram as informações. Estou de olho aqui, qualquer momento eu posso voltar com mais informações sobre essas contratações. E hoje tem Palmeiras e Vitória pelo Campeonato Brasileiro às 21h30 na Arena Barueri, mais conhecida como Arena Crefisa, que é aqui do lado de casa. Certo? Estarei atento. Qualquer novidade, eu volto aqui com vocês, tá bom? Se inscreva no canal, deixa o like e fui! Avante palestra! É nóis!